Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kiddush Haruch, a gente se encontra agora na Halachá de número 73. Ela fala sobre limpeza da casa, então vamos aproveitar ela para tratar de alguns assuntos que muitas vezes acontecem no Shabat. Fala pra gente Kiddush Haruch. Assur lechabed et habayit, é proibido varrer a casa, afilo merutzav beavanim ou benessarim. Mesmo que a casa seja feita com chão de madeira, chão de pedra, é proibido. Qual o motivo do Kiddush Haruch? Onde aparece isso na Halachá? Então na Gemara aparece o seguinte, já aparece na Mishnah, que era proibido varrer chãos que eram feitos de terra. Às vezes, muitas vezes antigamente, os chãos eram todos feitos de terra, mesmo na casa o chão era feito de terra, eles costumavam jogar água para não subir poeira, etc. E se a pessoa começasse a varrer, às vezes se tivesse um buraco no chão, algo do tipo, varrendo ele ia puxar a terra para tampar aquele buraco, e ao tampar o buraco é considerado, de um ponto de vista da halachá, como se ele estivesse construindo a casa. Tampar buracos é chamado de construção. Então foi proibido varrer no Shabat. Agora, isso é válido somente quando a pessoa está varrendo um lugar em que o chão é feito de terra. O que acontece se o meu chão é feito de pedra ou é feito de madeira, que não existe esse risco de tampar buracos? Então aparece na Gemara que se muitas casas na região ou a rua, de forma em geral, é feita de terra, mesmo no lugar onde é feito de pedra ou de madeira, é proibido varrer, porque se a pessoa começar a varrer dentro de casa, feito de pedra, feito de madeira, ele vai acabar varrendo também no pátio, na entradinha da casa, na parte de fora, que é feito de terra. Então foi proibido varrer também em lugares feitos de pedra ou de madeira. Porém, escrevem os poskim que isso é válido, isso já aparece na Gemara também, que isso é válido quando a maior parte da cidade, a maior parte das ruas e do lugar é feito de campos de terra realmente. Então mesmo no lugar onde o terreno é feito de madeira ou pedra dentro de casa, é proibido varrer, porque fora de casa tem muito espaço que é feito de terra, que o chão é terra mesmo e não madeira ou pedra. Porém, as cidades hoje em dia, as nossas casas, que a casa inteira é feita de pedra, de madeira, mármore, algo do tipo, e também a rua tem asfalto, etc. Não temos muitos lugares na rua que são realmente terra, embora a gente tenha um parquinho aqui, um parquinho lá, tem um pouco de terra na rua também, mas de forma geral, as casas, as entradas das casas, a rua e etc., tudo é asfaltado, ou tem pedras ou algo do tipo e não terra. Então escrevemos poskim que hoje em dia, na grande maioria das casas, grande maioria dos lugares, não tem problema varrer. O que sim é proibido varrer é se eu tiver em casa um hatzer, um pátio. Se eu tenho um pátio que lá tem grama, tem terra, esse lugar realmente é proibido varrer. Então tem que tomar cuidado na sucá. Muitas vezes que a pessoa faz sucá fora de casa, se ele está fazendo sucá no pátio dele, o pátio é feito de terra, então lá realmente não vai poder. Mas na nossa casa, já que a maioria das casas, a rua é tudo asfaltado, tudo com chão de pedra e etc., não tem problema varrer. Agora, mesmo quando a pessoa varre, tem que varrer com uma vassoura que a parte que limpa, as cerdas delas são mais moles e não quebram. Se tem o risco dela quebrar, isso daqui não pode ser usado no Shabat, então tem que ser vassouras que as cerdas dela embaixo, elas são um pouquinho mais moles e elas arrastam e etc, limpam direito como se deve, ou até aquelas de borracha também é bom, mas com a condição de que não seja algo que quebra, porque se quebrar, a pessoa vai estar quebrando, estragando e vai carregar isso no Shabat, não é permitido. Então, se tem aquelas antigas, feitas de palha, que é bem mais duro e é quebrando aos poucos, isso daqui realmente não deve ser usado. Às vezes acontece que a pessoa está comendo o Shabat e cai água no chão. O que acontece se caiu água no chão? Então, embora seja permitido varrer no Shabat, eu não posso fazer o que se chama em hebraico de esponja, em que eu jogo um monte de água no chão, passo o rodo e levo essa água para para o ralo ou algo do tipo. Então, embora seja permitido varrer no Shabat, eu não posso passar rodo para tirar a água e levar toda a água para fora, mesmo que eu não esteja levando para um lugar onde tem terra e aí vou ter problema de estar regando, mesmo que eu vou levar para o ralo, isso daqui não pode ser feito no Shabat. Porque a pessoa pode acabar, aqui é uma proibição um pouco mais extensa, que Hazal proibiram realmente de passar rodo. Fora que às vezes o rodo ele é feito de borracha que absorve um pouco de água, e quando a pessoa arrasta, aperta um pouco, acaba espremendo isso, e tem proibição de espremer no Shabat, igual é proibido espremer roupas, frutas, assim também,
Se o rodo é feito de um tecido que absorve um pouco de água e a pessoa apertar ele demais, ele vai acabar esfregando. Então, embora seja permitido varrer, eu não posso jogar água no chão para limpar alguma coisa. Mas, isso que Hazal proibiram usar água para limpeza e levar água para o ralo é só quando uma quantidade grande de água. Mas, se de repente caiu um copo de água no chão, alguém derrubou água, ou tem uma sujeirinha que a pessoa quer passar um pouquinho de água para limpar e passar o rodo, nesse caso não tem problema. Se a pessoa não vai apertar o rodo no chão, se não tem o risco de espremer ele, aí não tem problema. Então, usar, por exemplo, o rodo com um pano em que a pessoa passa e esfrega o pano, ele vai estar espremendo, esfregando o pano, aí é proibido, porque ele está esfregando esse pano no chão, espreme ele e tira água. Então, nesse caso, vai ser proibido, mas só passar um rodo sem nada para levar água para o ralo, algo do tipo, isso daqui não tem problema, se é uma quantidade pequena. Agora, mesmo quando a pessoa vai levar a água para o ralo, tem que ser aqueles ralos que já são abertos, mas se é um ralo que ele é fechado e você precisa levantar a tampa, se a tampa não tem um lugarzinho para segurar ela, então é proibido, porque na hora que a pessoa levanta a tampa, ele está destruindo, está estragando o chão, está fazendo um buraco no chão, digamos assim. Se tem aquelas tampas que elas são na altura do chão, e ela não tem por onde pegar, você tem que colocar o dedo por baixo, a unha, ou passar alguma coisa por baixo para levantar a tampa do ralo, então esse ralo, ele na verdade ele é parte do chão que você está desmontando, a pessoa estaria desmontando a casa dessa forma. Então isso aqui não pode ser feito. Então, se é um ralo que ele já tem buraquinho, você só joga água, não tem problema. Se é um ralo que ele tem uma iadita, um lugar para segurar e puxar ele não é liso igual o chão, então também não tem problema. Isso com relação a um pouquinho de água. Agora, se sujou a mesa, se sujou algo do tipo, caiu água na mesa, por exemplo, e a pessoa quer colocar alguma coisa para secar, então aqui o ideal é usar alguma coisa de papel, certo? Usar guardanapos, algo do tipo, que não tem problema de amassar, de espremer, como a gente falou no passado, que a proibição de espremer é só válida para roupas, tecidos, mas no papel não tem problemas de espremer. Sujeira que ficou na mesa, logo depois que a pessoa acabou de comer e ficou sujeira na mesa, embora geralmente a sujeira ela é considerada muktzeh, ela não pode ser movimentada, quando ela fica na mesa e ela dá uma aparência de suja na casa, não tem problema tirar ela normalmente, porque a pessoa está limpando a casa e não está pegando a sujeira, digamos assim. Isso é chamado garav sherei, alguma coisa que ele é sujo, alguma coisa que não é limpo, ele causa um certo nojo, incômodo nas pessoas, isso daqui pode ser tirado da mesa, então pode tirar tudo que for muktzeh da mesa, todos os restos de comida e jogar fora. Com relação às vezes a tirar teias de aranha que às vezes tem na casa, obviamente é bom limpar a casa, Erev Shabbat, para ficar bonitinho para Shabbat, mas com relação à limpeza de teias de aranha, se a teia de aranha está lá já desde Erev Shabbat, ela não pode ser tirada. A gente tem dois problemas, tem um problema de muktzeh, a pessoa está movimentando algo que é muktzeh, e também tem outro problema, que é o fato de que essas teias elas estão presas, grudadas na casa, elas se tornam como se fossem parte da casa. Então, se a pessoa tira essa teia de aranha no Shabat, é como se ele tivesse, de um ponto de vista da halakha, desmontando a casa. Limpeza do banheiro, da privada, etc., de forma geral, não tem problema. Mesmo usar uma escovinha ou algo do tipo para limpar, não tem problema fazer isso no Shabat, a não ser que sejam as cerdas que absorvem, aí a pessoa está espremendo igual a esponja de limpeza de pratos, etc. Se é algo que absorve, aí vai ter problema de apertar e se espremer. Mas se é algo feito de plástico, por exemplo, que não absorve, só serve para limpar, isso daqui pode ser usado, não tem problema. Outro tema também que é comum, tirar o lixo no Shabat. Lixo, tudo que eu vou jogando no lixo se torna muktzeh, algo que não pode ser movimentado no Shabat. Então, de forma geral, existiria problema de tirar o lixo no Shabat, porque eu estou movimentando o muktzeh. Então, o que acontece nessa situação? Então, em duas situações é permitido. Se tem um cheiro muito ruim e está incomodando, ou se o lixo está cheio e eu não tenho onde jogar o resto do lixo, nesses dois casos, eu posso tirar o lixo e jogar fora. Vale notar que muitas vezes fora de Israel, principalmente, não tem eruv, eu não posso carregar fora de casa, então tem que ver exatamente para onde a pessoa vai jogar o lixo. Se tem uma lixeira dentro do prédio, dentro da casa, tudo bem, mas tem que levar para a rua, então pode ter aqui o problema de tirar de Reshut Yachid, da propriedade privada para a propriedade pública, então teria que considerar essa situação, realmente cada um depende de onde ele se encontra, mas de forma geral, só tirar o lixo e jogar ele na lixeira ou algo do tipo, se ele está cheio ou se ele está com um cheiro muito ruim
está incomodando, nesses dois casos é permitido. Também Mishum Kvod Abriot, pelo respeito das pessoas. Hazal não queriam que a pessoa sofresse ou ficasse envergonhada ou sentisse um cheiro muito ruim dentro de casa. Então, embora de forma geral, mukse é proibido ser movimentado no Shabat, nessas situações não tem problema.